A 73 metros de profundidade e a 96 quilômetros da costa de Nova Jersey, alguns mergulhadores encontraram um submarino alemão intacto, sem nome e fora de todos os mapas. Entre os sedimentos apareceu uma faca com um sobrenome gravado, Horenburg, e anos depois, uma placa metálica fixada a um gerador resolveu o mistério, U-869. A descoberta contradizia meio século de registros que situavam sua perda perto de Rabat. O contexto não se encaixava. No outono de 1944, o U-869 havia partido para operar a sudeste de Nova York, e em 11 de fevereiro, os escoltas do comboio CU-58 atacaram um contato com Hedgehog, um morteiro antissubmarino que detona ao impactar. O caso foi arquivado como G sem danos. Sem destroços à vista, o expediente ficou enterrado sob suposições. Aqui se abre o conflito. Um naufrágio identificado no Atlântico Ocidental e um registro oficial que o localiza na África. Duas versões de um mesmo final que não se encaixam. Quem realmente afundou o U-869? Por que aquele ataque ficou registrado como sem danos? O que aconteceu exatamente naquela noite de fevereiro de 1945? 869, rumo a Nova York. No outono de 1944, a guerra submarina alemã já não se parecia em nada com seus anos dourados. O Atlântico havia se transformado em um campo minado de tecnologia aliada. Sonaras DIC, radares ar-mar e táticas antissubmarinas coordenadas reduziam ao mínimo as chances de sobrevivência de um U-boat em patrulha. Ainda assim, o alto comando alemão continuou enviando submarinos de longo alcance com uma esperança concreta: provocar interrupções pontuais nas rotas de suprimento que alimentavam o esforço de guerra aliado. Nesse contexto entrou em cena o U-869, um tipo 9 C/40 oceânico de 76 metros, lançado em Bremen e comissionado em janeiro de 1944 sob o comando do Kapitän-Leutnant Helmut Neuerburg. Era um projeto pensado para operar longe e por semanas, motores a diesel e elétricos, 6 tubos lança-torpedos, 4 à proa e 2 à popa. 22 torpedos e um canhão de convés de 105 milímetros. Em outubro de 1944, recebeu também um Schnorkel, um tubo que permitia recarregar as baterias com os motores diesel funcionando enquanto navegava à profundidade de periscópio, sem emergir completamente. Uma vantagem crítica quando a aviação inimiga dominava os céus. Após meses de treinamento na 4ª Flotilha, o U-869 ficou pronto para o combate no final de 1944. Zarpou com uma tripulação completa de 56 homens e seguiu o itinerário habitual para evitar riscos desnecessários no início da missão. Kiel, depois Horten e Kristiansand, na Noruega, e finalmente o salto para o Atlântico. Em 8 de dezembro de 1944, deixou a costa norueguesa para iniciar sua primeira patrulha de guerra com uma ordem clara: dirigir-se ao sudeste de Nova York, onde ainda transitavam comboios rumo à Europa. A missão era perigosa, mas seguia uma lógica que já havia funcionado em 1942 durante a ofensiva contra o tráfego marítimo diante dos Estados Unidos. Só que em 1945, aquela mesma costa era, para um submarino alemão, um lugar onde a margem de erro era mínima. O problema começou antes mesmo de o U-869 alcançar sua área designada. Neuerburg escolheu uma rota pouco habitual. Em vez de cruzar pelo Mar do Norte e contornar o sul da Inglaterra, optou por rodear a Islândia pelo norte. Esse desvio poderia aumentar as chances de atravessar o cerco antissubmarino sem ser detectado, mas também prolongava os tempos de viagem e abria uma janela para que Berlim alterasse o plano enquanto o submarino ainda estava em trânsito. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de dezembro de 1944, o BDU
Befehlshaber der Unterseeboote, o comando central da frota submarina, decidiu redirecionar a patrulha para a área de Gibraltar, possivelmente para reforçar operações no Atlântico Oriental ou no entorno do Mediterrâneo. A chave do mistério é que não existe evidência de que o U-869 tenha recebido essa mudança de rota. Naqueles dias, as comunicações foram irregulares e, a partir de terra, a incerteza cresceu a cada mensagem sem resposta. Em 29 e 30 de dezembro, o BDU solicitou confirmação da travessia para o Atlântico e não obteve resposta. Em 1º de janeiro de 1945, voltou a pedir um relatório de posição. Novamente, silêncio. Em 3 de janeiro, o alto comando já registrava uma considerável ansiedade diante da falta de contato. Em um cenário assim, o silêncio podia significar várias coisas: disciplina para não se revelar, problemas técnicos ou simplesmente estar fora de alcance. O certo é que, ao mesmo tempo, os aliados interceptavam e decifravam grande quantidade de tráfego alemão, e a inteligência naval dos Estados Unidos deduziu no início de janeiro que um U-boat se dirigia para a área de Nova York, ativando medidas para caçá-lo. Em 6 de janeiro de 1945, o U-869 rompeu o silêncio com um relatório de posição. Estava a cerca de 600 milhas a sudoeste da Islândia, avançando pelo Atlântico Norte. Foi a última mensagem conhecida. A partir daí, o submarino desapareceu da comunicação com sua base e o rastro tornou-se administrativo. Na ausência de confirmação, o BDU presumiu que a ordem de seguir para Gibraltar havia sido recebida. Essa suposição, aparentemente razoável em um mapa, tornou-se a semente de um erro que durante décadas pareceria indiscutível. Com o passar das semanas, as evidências que viriam à tona muito tempo depois desenhariam um cenário oposto. Neuerburg teria continuado com o plano original rumo à costa dos Estados Unidos. Em fevereiro de 1945, o U-869 teria entrado em águas diante de Nova Jersey, precisamente no corredor de aproximação dos comboios transatlânticos que partiam de Nova York rumo à Europa. A inteligência naval dos Estados Unidos, de fato, estimou com precisão que esse submarino inimigo alcançaria essa zona no início de fevereiro. Mas o U-869 já não transmitiu mais e nunca retornou. A Kriegsmarine perdeu contato de forma definitiva em 11 de fevereiro de 1945. Sem sobreviventes e sem comunicações posteriores, o submarino ficou oficialmente desaparecido. Quando a guerra terminou, os aliados iniciaram um trabalho meticuloso e, ao mesmo tempo, vulnerável: associar cada U-boat perdido a uma ação anti-submarina registrada. No caso do U-869, esse processo consolidou uma versão que se encaixava na hipótese dominante em Berlim. Se o submarino havia sido desviado para Gibraltar, então seu final deveria ser procurado no Atlântico Oriental. E havia um episódio que, pela data e pela geografia, parecia encerrar o caso. Em 28 de fevereiro de 1945, perto de Rabat, o destroyer de escolta USS Fowler, junto ao caça-submarinos francês L'Indiscret, atacou um contato submarino a oeste da costa marroquina. O Fowler utilizou Hedgehog, um morteiro antissubmarino que disparava salvas de pequenas cargas projetadas para detonar apenas se atingissem o alvo, complementado por cargas de profundidade convencionais lançadas pelo navio francês. Os relatórios mencionaram bolhas e talvez uma mancha de diesel, mas não descreveram destroços sólidos que confirmassem a destruição. Em plena guerra, essa falta de prova material não era incomum. Acumulavam-se contatos, ataques e reivindicações em um oceano onde muitas vezes o inimigo desaparecia sem deixar vestígios visíveis. Ainda assim, o dado decisivo é outro. Em um primeiro momento, a inteligência naval dos Estados Unidos classificou aquele ataque como G sem dano, ou seja, sem confirmação de impacto.
O pós-guerra reescreveu essa classificação. Ao reavaliar ações antigas, o Comitê Aliado elevou o episódio do Fowler para B, provavelmente afundado, porque não havia outra explicação melhor disponível para o desaparecimento do U-869. A lógica era fria. Um submarino que não retornou, um contato atacado na zona onde se supunha que deveria estar e um relatório com indícios compatíveis. Assim ficou estabelecida uma verdade oficial durante décadas, que o U-869 se perdeu em 28 de fevereiro de 1945 diante de Marrocos, por ação do Fowler e do Lindiscret. O registro foi replicado em listas históricas, arquivos e publicações, fixando uma tumba no mapa a milhares de quilômetros de onde, na realidade, repousava o casco. Essa versão também marcou aqueles que não tinham acesso a debates técnicos nem a comitês de avaliação. Para as famílias dos 56 tripulantes, o U-869 tornou-se um nome em um registro de Missing in Action e, com o tempo, uma ausência confirmada sem coordenadas precisas, às vezes resumida com uma localização genérica perto de Gibraltar. No mundo ocidental, a explicação acabou solidificada. Em museus, compêndios navais e referências da Guerra Fria, o caso parecia encerrado. Mas mesmo dentro da história oficial, havia fissuras que nunca desapareceram, apenas foram arquivadas. Aquele ataque do Fowler jamais produziu provas materiais conclusivas, e alguns participantes expressaram dúvidas desde o primeiro dia. O comandante do USS Koiner, que se juntou à operação perto de Rabat, chegou a considerar a possibilidade de que tivessem atacado um naufrágio já afundado no fundo do mar, e não um submarino em operação. Após as primeiras cargas, o contato deixou de se mover e, com a noite avançando e um comboio se afastando, os navios encerraram a busca sem um veredito definitivo. A névoa da guerra foi suficiente para que uma interrogação ficasse enterrada sob uma etiqueta de probabilidade. Na década de 1990, começaram a surgir vozes dispostas a olhar o dossiê com desconfiança. O historiador naval alemão Axel Niestle, especializado em perdas de U-boats, apontou inconsistências e, em janeiro de 1994, apresentou uma hipótese que colidia frontalmente com meio século de certezas. O U-869 poderia ter se perdido perto de Nova York, talvez até por um incidente interno relacionado a um torpedo, incluindo a possibilidade de um torpedo que retornasse contra seu próprio lançador, com um afundamento por volta de 11 de fevereiro de 1945. Nestlé trabalhava com arquivos aliados desclassificados e, além disso, acompanhava rumores persistentes na comunidade de mergulho técnico. Em 1991, teria sido detectado extraoficialmente um naufrágio de U-boat nas águas de Nova Jersey sem identificação conclusiva. Ao cruzar os dados, Niestlé observou que quase nenhum submarino desaparecido se encaixava nesse achado, exceto o U-869. Um detalhe que muda completamente a leitura do caso é que, em plena guerra, o U-869 não existia como o U-869 para os centros de monitoramento aliados. Nas salas do Admiralty e do Comint, o Comando da Marinha dos Estados Unidos, ele era apenas um rastro com código, o bigrama OI, e nessa correspondência interna ficou registrada a fissura que mais tarde permitiria que o dossiê se equivocasse durante décadas. Em 22 de janeiro de 1945, o Admiralty reconhece que o movimento de OI é peculiar, mas, mesmo assim, decide traçar sua rota assumindo que segue rumo a Gibraltar, e pergunta explicitamente como essa ordem lhe foi transmitida. Chega inclusive a levantar uma possibilidade devastadora para qualquer verdade oficial, que o submarino estivesse operando apenas com suas ordens iniciais de saída e que o comando tivesse assumido, ou aceitado, que OI havia perdido a mensagem de mudança de zona. Nesse mesmo dia, o Comint responde que a situação é confusa
e acrescenta um elemento típico da guerra de inteligência. Ultra. As interceptações britânicas decifradas de comunicações alemãs sugerem um quadro que não se encaixa completamente com Gibraltar. Ainda assim, o comando admite que continuará trabalhando assumindo o rumo para a área designada até que o quadro se esclareça. E em 29 de janeiro, o Comint introduz outra explicação tecnicamente plausível e narrativamente devastadora, que um erro de cifragem ou um garble, uma mensagem corrompida durante a transmissão, possa ter produzido uma leitura lógica em direção a Gibraltar sem garantir que o submarino a tenha recebido como se pretendia. Em outras palavras, antes mesmo de alguém encontrar uma placa no fundo do mar, já existia um rastro documental no qual os comandos aliados admitiam por escrito que estavam construindo a trajetória com base em suposições operacionais, não em confirmações. E quando, décadas depois, o arquivo ainda defendia Rabat/Gibraltar, não era apenas teimosia, era a inércia de um mapa que, desde 1945, havia sido desenhado com uma palavra perigosa para a história: assumindo. Para o grande público, no entanto, não havia nada a mudar. Os registros continuavam apontando para Marrocos e Gibraltar. Ninguém havia apresentado uma prova física capaz de obrigar a reabrir o caso. Se a documentação afirmava que o U-869 foi afundado em águas africanas, por que não existia uma confirmação tangível de seu local de repouso final? A resposta estava enterrada a cerca de 100 quilômetros da costa de Nova Jersey. A placa de Nova Jersey, a peça-chave. Em 2 de setembro de 1991, uma equipe civil de mergulho esportivo seguiu uma marca que havia chegado por um antigo canal. Meses antes, um capitão local apelidado de Skits Frinks havia comentado a Bill Nagel, então um veterano caçador de naufrágios, que suas redes se enroscavam em algo grande no fundo do mar. A troca foi direta, coordenadas em troca de outra localização com boa pesca, um tipo de escambo comum entre marinheiros e exploradores submarinos. Com seu barco, o RV Seeker, Nagel organizou a saída. Sob a superfície, o chefe de mergulho, John Chatterton, iluminou a silhueta com sua lanterna e confirmou o impensável. Era um U-boot alemão, completo, mas sem identidade. A descoberta não apenas surpreendia, ela também contradizia. Segundo os registros aliados e a avaliação do pós-guerra, o U-869 havia se perdido perto de Rabat em 28 de fevereiro de 1945, atribuído a um ataque do USS Fowler e do patrulheiro francês L'Indiscret. Aquela ação, que na época a inteligência naval dos Estados Unidos havia classificado como B, provavelmente afundado, transformou-se em uma certeza repetida durante décadas. Consequentemente, para a história oficial, não fazia sentido que houvesse um submarino alemão daquele tipo diante de Nova Jersey. Naquela costa, em teoria, não faltava nenhum. Na terminologia das comissões anti-submarinas, B, provavelmente afundado, não equivalia a confirmado. Era o nível atribuído quando o ataque parecia decisivo, mas faltavam provas materiais típicas, destroços, corpos, identificação por números de série, para elevá-lo a uma certeza absoluta. Os mergulhadores também não podiam resolver o enigma imediatamente. A única coisa clara era o modelo. Pela estrutura e dimensões, o naufrágio correspondia a um tipo 9C/40, um submarino oceânico de longo alcance. Isso abria uma lista de candidatos e, ao mesmo tempo, um problema. Sem o número do casco, qualquer nome poderia ser apenas uma ilusão. Por discrição e para evitar saqueadores, decidiram manter a descoberta em segredo enquanto retornavam para recolher provas. Em conversas internas, o naufrágio passou a ser chamado de U-Hu, um apelido que transformava a ausência de identidade no centro do mistério. O tipo 9C/40 não era um detalhe menor.
Era o corredor oceânico da frota submarina alemã, projetado para atravessar o Atlântico com autonomia suficiente e operar longe da Europa. Sua configuração padrão incluía 6 tubos lança-torpedos e até 22 torpedos, uma combinação que explicava por que, se aquele casco fosse realmente um IX-C/40, então pertencia a um grupo reduzido de U-Boots capazes de alcançar a costa leste na fase final da guerra. A identificação, além disso, exigia um tipo de mergulho que não admite improvisação. A 73 metros, o ar comprimido convencional se torna um risco devido à narcose por nitrogênio e à toxicidade do oxigênio, o que obriga a adotar misturas como o trimix, formado por hélio, nitrogênio e oxigênio, para manter a clareza mental e ampliar, ainda que pouco, o tempo útil no fundo. Nessa profundidade, a pressão parcial de oxigênio se aproxima de níveis associados à toxicidade, e a carga narcótica do nitrogênio pode comprometer decisões simples em segundos. O trimix não era um capricho técnico, era a diferença entre investigar com critério ou fazê-lo com a mente comprometida, justamente quando uma leitura mal feita, um número, uma placa, uma marca, poderia arruinar meses de trabalho. Mesmo assim, cada descida era uma corrida, 20 a 30 minutos de trabalho, seguidos por mais de 1 hora de paradas de descompressão. Durante 1992, começaram a subir objetos. Fragmentos de porcelana com suástica, ferramentas corroídas e equipamentos técnicos confirmavam a origem alemã e a cronologia dos anos 1940, mas nenhum dizia quem. Ao inspecionar o casco, surgiu um detalhe significativo. O submarino tinha instalado um Schnorchel, um dispositivo incorporado massivamente pelos U-Boots a partir de 1944 para operar submersos enquanto recarregavam as baterias. Essa peça era compatível com um submarino tardio como o U-869, embora não o provasse por si só. Também chamava a atenção o estado geral do casco. Danificado, sim, mas não partido ao meio nem desintegrado, como se o final não tivesse sido uma destruição total visível do lado de fora. O Schnorkel, além disso, era uma pista de calendário. Sua adoção tardia respondia à necessidade alemã de reduzir a exposição na superfície, quando o radar aliado e as patrulhas aéreas já dominavam o Atlântico. Mas essa mesma vantagem tinha um custo. Operar à profundidade de Schnorchel obrigava a mover-se mais devagar e com um mastro vulnerável à detecção, o que tornava plausível que um U-Boot de 1944 a 1945 terminasse em silêncio, sem deixar um combate limpo nos registros. A primeira pista com nome próprio apareceu em 1993 e foi tão pequena quanto decisiva. No sedimento de um compartimento, Chatterton recuperou uma faca de mesa enferrujada. Ao limpá-la com o polegar, distinguiu sulcos no cabo, uma inscrição. Já na superfície, com luz estável, conseguiram lê-la: Horenburg. Naquele instante, o naufrágio deixou de ser apenas um objeto militar e passou a ser um lugar habitado por pessoas concretas, com pertences marcados para o refeitório de bordo. A busca pelo sobrenome levou-os aos arquivos. Richie Kohler escreveu para a Deutsche Dienststelle em Berlim, responsável pelos registros de baixas, e recebeu uma confirmação inesperada. Existia apenas um marinheiro com esse sobrenome no serviço submarino. Chamava-se Martin Horenburg e constava como radiooperador, Funkmeister, do U-869. A dedução parecia quase automática. Se a faca pertencia a Horenburg, o naufrágio só podia ser o U-869. O Uhu parecia resolvido. Então veio o choque frontal com a história estabelecida. Em 1994, Chatterton e Kohler viajaram ao arquivo de U-Boats em Altenbruch, dirigido por Horst Bredel, ex-oficial e curador dos registros. Ali apresentaram o esquema técnico do submarino e a história da faca. Bredel verificou que Martin Horenburg fazia parte da tripulação do U-869, mas rejeitou a conclusão por uma razão que para ele era definitiva.
Segundo a documentação alemã, o U-869 havia se perdido em 28 de fevereiro de 1945, perto de Rabat. Não pode estar na costa de Nova Jersey, insistiu. Aquele momento mudou o caso. Já não era um mistério de identificação, mas uma contradição entre evidência física e registro oficial. Se o arquivo estivesse correto, a faca teria de ser explicada por hipóteses forçadas. Uma troca de talheres, uma perda acidental em porto, uma transferência prévia do dono para outra unidade. Nenhuma opção se encaixava bem, mas o peso de meio século de documentação também impunha prudência. Dentro da própria equipe surgiu o ceticismo. Alguns mergulhadores se afastaram do projeto ao perceber que a pista mais promissora talvez não fosse suficiente. Além disso, Bill Nagel adoeceu gravemente e se afastou do mergulho ativo, e morreria sem ver o desfecho da investigação. Com menos mãos e mais pressão, o objetivo tornou-se técnico: encontrar uma prova que não dependesse de um objeto pessoal. Eles sabiam onde procurar. Os U-Boots tinham códigos de fabricação e placas em equipamentos, motores, periscópios, instrumentos, e peças como o UZO, o sistema de pontaria na ponte, podiam confirmar modelos e séries. Mas para chegar a essas áreas era preciso entrar em interiores estreitos, parcialmente enterrados, removendo sedimentos com extremo cuidado para não perder a visibilidade. Em 1995, Kohler retirou um aparelho UZO da ponte e verificaram que correspondia a um modelo compatível com a classe 9C/40, embora sem o nome do submarino. Nesse mesmo ano, na popa, Chatterton encontrou uma caixa de peças de reposição do sistema elétrico com números gravados. Ao compará-los com a documentação, perceberam que se encaixavam em intervalos esperados para equipamentos instalados no U-869. Ainda faltava a única coisa capaz de encerrar o debate sem discussão: uma placa com o distintivo do casco. A prova chegou em 31 de agosto de 1997, depois de 6 anos de esforço e com um custo humano que a equipe carregava em silêncio. Em uma incursão dentro da sala de motores, Chatterton viu sob uma camada de lama uma placa metálica parafusada a um gerador. Ele a soltou, levou-a até o seeker e a limpou a bordo. As letras apareceram com clareza. U-869. Não era uma interpretação. Era o número da unidade. Naquele instante, a versão aceita durante meio século deixou de se sustentar. O submarino que os arquivos situavam no Atlântico Oriental estava, sem qualquer dúvida, no Atlântico Ocidental, diante de Nova Jersey. A contradição foi resolvida em favor da evidência física, mas o mistério não se encerrou, tornou-se mais preciso. Se o U-869 estava ali, então a pergunta já não era quem é, mas o que realmente aconteceu para que terminasse naquele ponto sem deixar um relato de combate que o explicasse. E essa resposta, aprisionada dentro de um casco de aço a 73 metros de profundidade, exigia algo mais do que uma placa. Exigia reconstruir o final. O lado humano do U-869, os que morreram mergulhando. Em 1991, o projeto sofreu sua primeira perda. Steve Feldman, mergulhador experiente da equipe inicial, perdeu a consciência enquanto explorava o submarino e desapareceu dentro do perímetro. Seus companheiros não conseguiram resgatá-lo naquele momento e o corpo foi arrastado pela corrente, sendo recuperado apenas 6 meses depois. Um intervalo que impediu determinar com certeza se a causa foi narcose ou um blackout em profundidade. A morte de Feldman provocou uma reação imediata na própria comunidade. Vários mergulhadores ficaram profundamente abalados e alguns decidiram nunca mais voltar ao naufrágio. Entre os que continuaram, impôs-se uma conclusão técnica que condicionaria o restante do caso. Eles estavam mergulhando mais profundo do que a Marinha dos Estados Unidos considera seguro e, nessas profundidades, o oxigênio se torna venenoso.
Uma frase que passou a circular como advertência interna, mais do que como dramatização. Esse golpe obrigou a mudar a lógica das imersões. A equipe reforçou os protocolos e adotou de forma sistemática gases mistos para reduzir a narcose e os riscos associados, sabendo que nenhuma medida eliminava o perigo real do local. A prioridade passou a ser reduzir variáveis, menos penetrações sem objetivo, mais tarefas definidas, e a obsessão de retornar à superfície com um dado verificável que justificasse a descida. Em 1992 chegou a tragédia que marcou definitivamente o projeto e o tornou controverso até mesmo entre mergulhadores técnicos. Chris Rouse, pai, e Chris Rouse Jr., filho, desceram cometendo o erro de fazê-lo com ar comprimido normal, não com gases mistos, porque buscavam uma peça específica, o livro de bordo, o documento que poderia explicar a última patrulha a partir de dentro. Durante a incursão na cozinha, o jovem entrou em um compartimento estreito e algo desabou sobre ele, deixando-o preso por um equipamento caído e envolto em sedimento, incapaz de se mover ou enxergar por cerca de 30 minutos. O pai, que aguardava do lado de fora, acabou entrando desesperado e conseguiu libertá-lo entre os destroços, mas esse resgate consumiu um recurso que, naquela profundidade, não se recupera: tempo e ar. Já fora do casco, pai e filho não conseguiram encontrar os cilindros de reserva que haviam deixado amarrados no exterior e começaram a sentir pânico pela falta de ar. Nesse momento, tomaram a decisão fatal: subir imediatamente desde 70 metros sem realizar paradas de descompressão. A consequência foi fisiológica e rápida. Após uma permanência prolongada em profundidade, os tecidos estavam saturados de gases inertes, e uma subida brusca favorece a formação de bolhas, desencadeando uma síndrome aguda de descompressão. Na superfície, Rouse Jr. estava paralisado das pernas e seu pai colapsou quase imediatamente. A equipe o arrastou para o convés enquanto tentavam sustentar o filho. Chris Rouse, pai, ainda teve forças para insistir que atendessem primeiro seu filho e morreu na popa do barco poucos minutos depois, enquanto entravam em contato com a guarda costeira. Um helicóptero evacuou o jovem, mas ele morreu horas mais tarde na câmara hiperbárica do hospital, apesar das tentativas de recompressão. Em 2 temporadas, o Uhu já havia cobrado 3 vidas, Feldman e os 2 Rouse. Esse número mudou o projeto tanto por fora quanto por dentro. Para muitos mergulhadores do meio, o naufrágio deixou de ser um desafio aceitável e passou a ser um risco injustificável. Alguns começaram a falar em maldição, mas o fator decisivo foi o efeito operacional: abandonos, dúvidas e a ruptura da equipe original. A pergunta que ficou no ar era seca e direta: se até mergulhadores tão capazes haviam caído, fazia sentido continuar? Esse desgaste se agravou com outra perda em terra. Em 1993, Bill Nagel, associado à descoberta inicial, morreu aos 41 anos devido a complicações de saúde relacionadas ao alcoolismo. O projeto perdeu seu iniciador e, com ele, parte do suporte logístico e de seu impulso inicial. Em paralelo, a comunidade local também se dividiu por causa da incerteza. Após o choque com os arquivos alemães e a ausência de uma placa conclusiva, alguns mergulhadores abandonaram o caso porque não queriam continuar se arriscando sem garantia de que o mistério pudesse ser resolvido. O que manteve o projeto vivo foi um pequeno núcleo que reorganizou a investigação com uma mentalidade forense. Chatterton e Kohler se recusaram a desistir e voltaram ao naufrágio decididos a encontrar uma prova que encerrasse a contradição de uma vez por todas. Entre os perseverantes aparecem nomes específicos: Kevin Brennan, John Yurga e o desenhista subaquático Dan Crowell, porque a mudança não era apenas quem desce, mas também como se documenta aquilo que se vê. Em interiores onde a visibilidade podia colapsar, os esboços e as referências repetidas de Crowell ofereciam algo que a memória não garante: rotas,
pontos de virada e marcas fixas para retornar a áreas específicas sem improvisação. Esse tipo de documentação transformava cada descida em uma operação de verificação. Entrar, confirmar um ponto, registrar uma marca e sair sem transformar o casco em um labirinto mortal. A investigação deixou de depender de relatos e passou a depender de registros reproduzíveis. Após o acidente de 1992, a equipe também tomou uma decisão pouco visível, mas crucial. Analisaram em vídeo os erros que levaram ao desastre como se realizassem uma autópsia operacional, usando essa revisão para corrigir procedimentos e evitar repetir a sequência que havia matado pai e filho. Essa abordagem não compensava a perda, mas transformava a tragédia em uma base de aprendizado para o restante do projeto. Para Kohler, continuar também tinha um sentido moral explícito. Se eles desistissem, ninguém mais desceria com a paciência necessária para corrigir o registro e 56 marinheiros permaneceriam presos para sempre a uma versão errada. Para Chatterton, abandonar equivalia a aceitar que o naufrágio continuaria sendo apenas um rumor sem valor histórico, incapaz de obrigar os arquivos a se corrigirem. Essa combinação de responsabilidade e padrão de prova sustentou o caso quando já não restava nada parecido com uma aventura. Com o tempo, outra obrigação se impôs: o respeito. Dentro do casco havia restos humanos, e a equipe estabeleceu regras rigorosas de conduta para não perturbar nem transformar o local em espetáculo. O U-869 passou a ser tratado como um santuário submarino, um lugar de repouso final para seus 56 tripulantes, ao qual se acessa com um critério de memória, não de saque. Quando a evidência material permitiu corrigir o mapa, o caso deixou de ser apenas técnico e tornou-se humano em terra firme. As histórias de Ingrid Horenburg, Barbara Bowling e Herbert Guszewski ilustram o mesmo fenômeno. Durante décadas, as famílias viveram com coordenadas equivocadas ou com fórmulas vagas, e a verdade chegou tarde, mas chegou com provas. Em muitos casos, viúvas, pais ou irmãos morreram sem respostas, e foram as gerações seguintes, filhos, filhas, sobrinhos, que finalmente puderam saber onde e como seus entes queridos terminaram. Kohler registrou contatos com familiares e, quando foi possível, devolveu objetos que haviam funcionado como vínculo pessoal dentro de uma investigação dominada por metal e números. Em 1998, por exemplo, deixou registrado seu encontro com Barbara Bowling, que havia vivido meio século com uma versão herdada de 1945 sobre o destino do submarino e recebeu pela primeira vez uma explicação baseada em evidências. O desfecho humano mais estranho veio de um sobrevivente sem naufrágio. Herbert Guszewski, segundo operador de rádio, não embarcou por causa de pneumonia e pleurisia e passou 55 anos acreditando na versão oficial. Em 1999, ao ver o caso na televisão, disse que a lembrança o abalou profundamente, trouxe-lhe pesadelos e devolveu nomes concretos de companheiros como se a patrulha ainda não tivesse terminado. Guszewski entrou em contato com os produtores do documentário e pôde finalmente saber o destino real dos homens com quem havia servido. Em 2001, foi organizada uma imersão comemorativa no U-869 para prestar homenagem tanto à tripulação quanto aos mergulhadores que morreram durante a busca. Até então, o caso já havia produzido 3 resultados irreversíveis: um local real, uma identidade comprovada e famílias informadas com provas. O que faltava era a última peça para fechar o arco histórico sem fissuras, reconstruir a noite de 1945 e explicar por que um ataque real pôde ficar registrado durante décadas como sem danos. A noite de 11 de fevereiro e a correção do registro. Na noite de 11 de fevereiro de 1945, o comboio CU-58 avançava a leste de Nova Jersey, quando os destroyers de escolta Howard D. Crowe e Coiner captaram um contato submarino no sonar. O Crowe
atacou primeiro e pouco depois os relatórios registraram uma explosão debaixo d'água. Em seguida, o Koiner lançou cargas de profundidade sobre o mesmo ponto, e a ação ficou associada a 2 detonações. No entanto, na superfície não apareceu nada que permitisse assinar a vitória. Apenas indícios parciais, como óleo e bolhas, sem destroços que pudessem ser identificados. Esse vazio visual foi decisivo. A escolta não podia parar o comboio para vasculhar a área durante horas, e o comandante do Koiner chegou a considerar que o contato poderia ter sido um eco falso ou até mesmo um naufrágio antigo no fundo do mar. Com essa dúvida, o combate foi arquivado com a etiqueta que encerra qualquer história, G, sem danos. Só depois, em revisões do pós-guerra, o incidente chegou a ser elevado para B, provavelmente afundado, mas o ajuste ficou enterrado entre centenas de arquivos e nunca se tornou a versão oficial dominante. A arma-chave no primeiro ataque foi o Hedgehog, um morteiro que lança 24 projéteis à frente do escolta. Diferentemente das cargas de profundidade, eles só detonam se entrarem em contato com o casco. Se não houver impacto, não há explosão visível na superfície. Como é disparado mantendo o contato sonar até o último segundo, elimina o ponto cego a curta distância. Resultado: um golpe potencialmente letal sem fogos de artifício na superfície, coerente com óleo e bolhas, mas sem destroços visíveis. Por isso, o erro resistiu durante décadas. Se o arquivo alemão continuava situando o U-869 em rota para o Atlântico Oriental, os avaliadores aliados tendiam a encaixá-lo onde deveria estar, e não onde realmente havia desaparecido. Assim, o ataque perto de Rabat acabou funcionando como uma solução conveniente para fechar o mapa, apesar de sua base frágil. O resultado foi um fato administrativo, não uma certeza, uma perda resolvida sem o elemento que a tornaria irrefutável, um casco localizado. Sem destroços na superfície nem evidência recuperável, muitos ataques não eram elevados a categorias superiores e não geravam um relatório formal de afundamento. Essa mecânica administrativa explica por que o combate de 11 de fevereiro permaneceu neutralizado nos registros durante anos. Quando o submarino já identificado obrigou a reabrir o caso, a reviravolta não veio por intuição, mas por método. Gary Gentile rastreou diários de guerra e reconstruiu a única ação antissubmarina que coincidia com data e área, o ataque do Crow e do Koiner em 11 de fevereiro. A partir daí, a pergunta mudou. Não era mais se houve combate, mas por que aquele combate havia ficado neutralizado nos registros? A chave final estava no metal. Ao reavaliar o naufrágio com esse enquadramento, destacou-se um dado físico difícil de conciliar com um único acidente. O casco apresentava 2 zonas principais de dano, separadas por 75 pés. Esse padrão se encaixava melhor com uma sequência de ataque com 2 eventos explosivos do que com uma única detonação isolada. A ogiva do torpedo acústico alemão T-5 levava 604 libras de explosivo e uma carga de profundidade norte-americana. Mark VII também possuía grande poder destrutivo. Moyers destacou que, com espoletas ajustadas para 200 pés e o submarino assentado em 224 pés de água, uma detonação poderia ocorrer praticamente colada ao casco resistente, suficientemente próxima para explicar danos extremos. Além disso, a posição conhecida do naufrágio ficava a 4,5 milhas da posição reportada do ataque, uma discrepância pequena para a navegação e o combate antissubmarino de 1945, e próxima demais para ser ignorada. Com essas peças, a correção deixou de depender de interpretações. Em junho de 2005, o historiador Harold Moyers, no âmbito da Guarda Costeira dos Estados Unidos, concluiu que o U-869 foi afundado em 11 de fevereiro de 1945 pela ação combinada do Howard D. Crow e do Koiner diante de Nova Jersey. Pouco depois,
U-Boat.net atualizou o registro do submarino com essa revisão de destino, retirando a atribuição tradicional a Rabat e devolvendo o crédito ao combate que havia ficado oculto atrás de uma única letra. G. Derby House, rastrear submarinos com um mapa. O Atlântico era governado por decisões rápidas baseadas em indícios, rumos prováveis, ecos intermitentes e sinais de rádio de poucos segundos. Esse sistema salvava comboios em tempo real, mas deixava um problema estrutural para qualquer registro. A diferença entre neutralizado e confirmado dependia de provas físicas que muitas vezes não apareciam. O centro britânico dessa coordenação havia sido transferido em 7 de fevereiro de 1941 para Derby House, em Liverpool, onde o Western Approaches Command dirigia a defesa das rotas transatlânticas em um espaço definido operacionalmente como o Western Approaches, o retângulo de oceano imediatamente a oeste das Ilhas Britânicas, por onde os comboios entravam antes de receber a escolta final. Em sua sala de operações, os mapas murais eram um instrumento para emitir ordens de rota e redistribuir escoltas com o mínimo de atraso, assumindo que cada hora perdida poderia deslocar o risco de um quadrante para outro. Em Londres, o almirantado sustentava o segundo eixo, o Operational Intelligence Center e, dentro dele, a Submarine Tracking Room, uma sala de rastreamento que não buscava certezas perfeitas, mas continuidade, manter um quadro coerente de desdobramentos, rotas plausíveis e áreas de perigo, para que o Western Approaches e a Trade Division pudessem recomendar desvios de comboios. Seu chefe, o comandante Roger Wynne, e seu vice Patrick Beasley não operavam como cronistas, operavam como um nó diário de decisão, com chamadas frequentes para Liverpool sempre que era necessário ajustar o quadro, sem esperar que todos os relatórios escritos chegassem. Esse quadro era alimentado por uma mistura de fontes que raramente coincidiam entre si. Havia avistamentos de aeronaves ou navios, contatos sonar de escoltas, rastros de ataques como óleo, bolhas e fragmentos e, sobretudo, inteligência de sinais. No Atlântico, o salto qualitativo foi que uma transmissão já não era apenas conteúdo, era também uma posição aproximada. A HFDF, High Frequency Direction Finding, trabalhava na banda HF de comunicações de longo alcance utilizada pelos U-Boats para falar com seu comando. Seu resultado era a direção de onde o sinal chegava. Em um mapa, uma marcação corresponde a 2 ou 3 linhas traçadas a partir de pontos diferentes que permitem delimitar uma área. A diferença decisiva em relação à radiogoniometria anterior era o tempo. O HFDF foi projetado para obter marcações praticamente instantâneas, mesmo que o submarino transmitisse por poucos segundos. Para um comando operacional, isso era suficiente para decisões de alto valor. Ordenar que um comboio se desloque dezenas de milhas, solicitar cobertura aérea sobre um setor ou posicionar um grupo de escoltas como barreira antes que o submarino entrasse em posição de tiro. Uma marcação pode ser afetada pela propagação do sinal, por interferências e pelo fato básico de que o transmissor está em movimento. Um submarino pode enviar uma mensagem, mudar de rumo, variar sua profundidade e desaparecer sob condições acústicas que degradam o acompanhamento. A essa dificuldade somou-se uma mudança deliberada do próprio inimigo. Para reduzir a exposição, a Kriegsmarine adotou o uso intensivo de Kurssignale, códigos de sinal curto destinados a condensar relatórios padrão e transmiti-los em pouquíssimo tempo antes de cifrá-los com enigma. A lógica era clara. Quanto menos dura a mensagem, menor a probabilidade de que o adversário consiga fixar o rumo e reagir. Em teoria, tratava-se de uma defesa contra os sistemas de radiogoniometria que precisavam de mais tempo. Na prática, o HFDF havia sido construído para essa guerra de segundos, de modo que a tentativa alemã de falar menos reduzia o conteúdo disponível, mas não eliminava o risco de ser marcado. O resultado foi uma troca direta.
mensagens mais curtas, marcações mais ambíguas, porém mais frequentes no tabuleiro. Do lado aliado, o mesmo problema existia em escala maior, como transformar sinais incompletos em ordens sem revelar as fontes mais sensíveis. Em 1943, os Estados Unidos criaram uma estrutura específica para essa coordenação global, a US 10th Fleet, um comando funcional que não navegava com navios próprios, mas concentrava inteligência e autoridade para dirigir a caça antissubmarina a partir do nível mais alto. Seu valor estava em duas adições organizacionais, uma seção de Convoy and Routing e outra de Operations Research, integradas em um sistema capaz de emitir ordens com menos demora do que a cadeia naval tradicional. Segundo a própria explicação americana, a inteligência ultra foi mantida sob um regime extremo de need to know. Dentro desse circuito, apenas um grupo muito reduzido lidava diretamente com ultra, e muitos comandantes operacionais sequer sabiam que ela existia como fonte. Isso obrigava ao uso de coberturas plausíveis para justificar decisões. HFDF, avistamentos e outros indícios que pudessem sustentar uma ordem sem denunciar a origem real. Em outras palavras, o sistema podia acertar a manobra e, ao mesmo tempo, deixar um rastro documental deliberadamente incompleto para proteger a fonte. Esse mesmo documento introduz um elemento pouco conhecido, mas decisivo: a identificação por assinatura de operador. A 10th Fleet recebia, além das marcações HFDF, o que descreve como Fingerprint Signatures, de operadores de rádio de U-Boat, obtidas comparando registros de oscilógrafo, um sistema referido como TINA. Isso permitia associar tráfego a um padrão humano técnico mesmo quando o conteúdo era curto ou confuso. Nessa arquitetura, o U-869 encaixa-se como um caso perfeito de erro administrativo. Enquanto permaneceu desaparecido, não era o 869 para os painéis aliados. Era o rastro codificado OI, acompanhado entre o Almirantado e Comint. Nessa correspondência ficou registrada a vulnerabilidade mais importante de todas, uma rota construída a partir de suposições razoáveis. Em 22 de janeiro de 1945, o Almirantado anotou que o movimento de OI era peculiar, mas ainda assim o traçou assumindo que seguia para Gibraltar e perguntou explicitamente como essa ordem lhe havia sido transmitida. Dias depois, Comint admitiu um cenário tecnicamente plausível e letal para qualquer versão oficial: que um erro de transmissão ou de cifragem, uma mensagem corrompida, tivesse produzido uma leitura coerente em terra, sem garantir que o submarino a tivesse recebido como se pretendia. Em escala tática, a mesma lógica se repetia dentro de cada escolta. Nos Destroyer Escorts americanos, a peça-chave era o Combat Information Center, um espaço próximo à ponte com plot, comunicações internas e externas e postos de radar, onde se fundiam relatórios visuais, contatos de sonar e dados de rádio para sustentar uma imagem operacional. O CIC foi projetado para decidir, classificar um contato, orientar o navio para a melhor interceptação e coordenar o momento do ataque. O papel vinha depois, e sua qualidade dependia do que o CIC conseguiu registrar em segundos e minutos, não do que realmente havia sob a água. No combate antissubmarino, essa diferença entre o que ocorreu e o que é registrável ampliava-se pelo próprio meio físico. O sonar ativo britânico, ASDIC, e seus equivalentes aliados podiam fixar um alvo submerso, mas a propagação do som no oceano varia com a temperatura e as camadas de água, e um contato pode degradar-se até parecer intermitente. Em uma escolta que protege um comboio, nem sempre existe margem para perseguir por horas um indício fraco. O comandante precisa ponderar a ameaça submarina contra o dever principal, que é manter o comboio na rota. Em 1943, além disso, surgiu uma ameaça que alterou a relação entre defesa e confirmação: os torpedos guiados por som contra escoltas.
Quando esse tipo de arma entrou no Atlântico, as escoltas tiveram de aceitar um dilema técnico imediato. Proteger-se do torpedo podia implicar degradar a capacidade de caça. A resposta aliada foi o engodo acústico rebocado. O sistema britânico Foxer e sua versão americana FX-R, um noisemaker que gerava um ruído deliberadamente dominante para atrair o torpedo para longe do casco. A contrapartida era operacional e está descrita sem ambiguidades na análise americana do pós-guerra. O cabo de reboque restringia a manobrabilidade, o som interferia com o sonar e, além disso, podia alertar o submarino antecipadamente por meio de hidrofones. Isso não afetava apenas o combate, afetava também a prova. Com uma escuta pior, torna-se mais difícil sustentar que o contato era um submarino real e ainda mais difícil sustentar que ele foi destruído. Na prática, um ataque anti-submarino podia terminar sem uma prova atribuível. Podiam aparecer bolhas, uma mancha de combustível ou fragmentos sem marcas recuperáveis, insuficientes para vincular o alvo a um submarino específico. Essa falta de evidência material alimentava a classificação operacional da época, na qual o resultado ficava registrado como contato sem danos confirmados ou como afundamento provável, de acordo com o grau de verificação disponível. Essa mesma lógica explica por que o Hedgehog, apesar de sua vantagem tática, gerava relatórios difíceis de sustentar. Ainda assim, os aliados não dependiam apenas de cargas e morteiros. Também atacaram com som a partir do ar. O Mark 24, oficialmente chamado de Mine para ocultar sua verdadeira natureza, foi um torpedo antissubmarino acústico aerolançado com guiagem passiva. Seus números são importantes porque mostram uma mudança doutrinária. Substituir a intuição pela probabilidade. O Mark 24 pesava 680 libras, levava 92 libras de explosivo HBX, navegava a 12 nós e sustentava uma busca de 10 minutos, associada a um alcance de 4.000 jardas. Aproximadamente 4.000 unidades foram fabricadas. Durante a guerra foram lançadas 340, das quais 204 foram empregadas contra submarinos, com 37 afundamentos e 18 danos atribuídos. Esse balanço revela a natureza do problema. Mesmo com armas avançadas, o mar continuava produzindo combates em que o resultado era provável mais do que demonstrável no momento. Quando tudo isso se junta, explica por que um comboio podia ser salvo sem que o arquivo pudesse afirmar com certeza qual submarino esteve ali. E um submarino podia afundar sem que o relatório pudesse assiná-lo com um número e uma localização exata. Por isso, o caso U-869 não se explica apenas pelo combate de 11 de fevereiro. Explica-se pelo percurso posterior do papel. No pós-guerra, quando chegou o momento de associar desaparecimentos a ações registradas, o sistema tendeu a encaixar cada lacuna em um episódio coerente com o rumo esperado. Se o painel de 1945 já havia desenhado OI, rumo a Gibraltar, a tentação administrativa era encerrar o expediente onde deveria estar, mesmo que a prova material fosse fraca. Sem um casco localizado, a diferença entre operacionalmente razoável e historicamente certo tornou-se uma fissura duradoura.